Olá, que a paz de Cristo seja sobre a sua vida. Nós temos aqui uma palavra da parte do Senhor. Eu peço a você para você ficar até o final desse vídeo. Deixa lá sua curtida. Se você não gostar da palavra, depois você tira, tá bom? E você deixa lá seu comentário para dar engajamento no canal. Compartilha, porque existem pessoas que estão precisando de ouvir uma palavra da parte de Deus. Gênesis 21, vamos ler até o verso 7. Nós vamos falar sobre a importância de você esperar no Senhor, porque Ele é fiel, Ele cumpre a promessa que Ele nos faz. O Senhor foi bondoso com Sara, como lhe dissera, e fez por ela o que prometera. Sara engravidou e deu um filho a Abraão em sua velhice, na época fixada por Deus em sua promessa. Abraão deu o nome de Isaque ao filho que Sara lhe dera. Quando seu filho Isaque tinha 8 anos de vida, Abraão o circuncidou conforme Deus lhe havia ordenado. Estava ele com 100 anos de idade quando lhe nasceu Isaque, seu filho. E Sara disse: Deus me encheu de riso, e todos que souberam disso rirão comigo. E acrescentou: Quem diria a Abraão que Sara amamentaria filhos? Contudo, eu lhe dei um filho em sua velhice. Olha que palavra linda! Esse texto ele é bem conhecido da Bíblia, né, dos cristãos, quando vem falar aqui sobre uma promessa que Deus havia feito a Abraão há muitos anos atrás. Abraão ele tinha aproximadamente 75 anos de idade, se não me falha a memória. E Sara era uns 10 anos mais nova que ele, aproximadamente. E o que acontece aqui é que a promessa ela vem se cumprir quando Abraão já está com 100 anos. E Deus cumpriu a promessa na vida deles, e Sara, mesmo muito idosa, ela pôde amamentar ali Isaque, né? Abraão, Deus fez a promessa a Abraão, Abraão aguardou, esperou, afinal de contas não tinha para onde correr, né? Eles tinham que esperar em Deus, acreditar que Deus ia fazer. Um ano antes eles recebem a visita do anjo, o anjo vai dizer, ó, daqui, nessa época, você vai receber o seu bebê. E a Sara, ela riu, ela ficou assim, mas eu velha? Mas aconteceu, Deus cumpriu a promessa. Abraão esperou muito tempo, mas a promessa se cumpriu. E a Isaque, que Deus deu a Abraão, não foi qualquer filho. Foi um filho muito abençoado da parte do Senhor, foi um filho muito próspero, obediente, um homem de Deus. E através de Isaque veio se cumprir uma outra promessa, né? Que na verdade foi a primeira promessa e a mais importante, que tinha um propósito muito lindo, que era de fazer Abraão pai de uma grande nação. Através de Isaque e de Ismael também, que foi uma outra história, né? Quando Sara tentou lá dar o jeitinho dela lá com a serva, botou a serva para dormir com Abraão, a serva engravidou de Abraão, teve Ismael, mas essas famílias elas se separaram, e Ismael, mesmo lá no deserto, Ismael também teve muitos filhos, foi pai de uma nação, e Isaque, do outro lado, também foi pai de uma nação. De uma forma ou de outra, Deus fez com que tudo cooperasse a bem do servo dele, que era cumprir a promessa na vida de Abraão. Deus cumpriu. E Isaque, então, não foi qualquer filho. Abraão, ele esperou muito. E Sara também. É sobre isso que eu queria refletir com você. Sabe? Muitas das vezes o Senhor ele nos faz promessas. E a gente fica assim, ai meu Deus, mas está demorando tanto. Está demorando tanto. Olha, mas a promessa que Deus fez para Abraão não foi qualquer promessa. Foi uma promessa complexa. Como que seria possível? Deus falou para Abraão, ó, a tua descendência será tão numerosa quanto os grãos de areia. Olha para o céu, será tão numerosa quanto as estrelas do céu. Olha isso, Deus falou para Abraão isso. Então, era algo assim complexo. Como que de uma pessoa ia ter uma nação tão grande, não é? Pois é, foi essa promessa que Deus fez na vida de Abraão. Uma grande nação significa milhares e milhares de pessoas, de um homem e de uma mulher, que era Abraão e Sara, e eles já idosos. Pois é. E o propósito disso é que esse povo seria um povo santo, um povo escolhido do Senhor. Olha o propósito da promessa.
né, que nós estamos falando esses dias, que a gente precisa refletir sobre isso. Às vezes a tua promessa, você parece que ela está demorando, você, ai, Kelly, está demorando muito, eu não sei mais o que eu vou fazer, essa promessa que não chega, não é? Deus, ele fez promessa, ele é fiel para cumprir promessa, mas de repente a tua promessa já se passaram 5 anos, e você, não, na minha vida foi um engano, alguém falou errado, eu ouvi errado, Deus não tem promessa para mim não. Tem sim, na vida de Abraão também, demorou um tempo, mas Deus cumpriu, como está escrito aqui, ó. Deus fez no tempo dele, no tempo que aprouve o Senhor. Ele cumpriu a promessa na vida de Abraão e Sara e deu Isaac. E na sua vida também não vai ser diferente. Mas Abraão e Sara, eles ficaram na posição. Não caia numa conversa que a gente tem ouvido por aí. Nesse tempo que nós temos vivido, nós estamos tendo contato com várias pessoas que se dizem, até alguns se dizem líderes, outros se dizem profetas da modernidade, outros se dizem muitos santos e dizendo assim, eu já vi gente morrer sem promessa. Olha, você conhece quem foi que morreu sem promessa? Pode até ter morrido sem promessa, como foi o caso de Moisés, que eu costumo dizer, não é? Mas o que acontece? Você precisa confiar. Se você ficar na posição, você vai ver sua promessa se cumprir sim, porque Deus, ele é fiel em cumprir a promessa. Se ele fez promessa, ele cumpre promessa. Então se mantenha na posição. Olhe para o Senhor. Veja o que Deus fez na vida de Abraão. Ele se manteve na promessa, na posição melhor, né, junto de Sara, e Deus, ele fez um grande milagre. Então não desanime. Continue clamando ao Senhor, porque quando Abraão também estava aguardando a promessa, ele não ficou assim, sem esperança. Ele tinha esperança em Deus, que Deus ia cumprir a promessa. Ele aguardou, adorando a Deus, agradando a Deus, obedecendo. Ele não saiu da posição. É isso que é estar na posição. A posição de adorador. Adore ao Senhor, adore com alegria, não deixe a tristeza entrar no teu coração. Ele adorou ao Senhor, ele, sabe, ele quando ele chegava no momento de erguer um sacrifício para Deus, ele ia e ele fazia isso. Então Abraão, ele cumpriu com todo o protocolo de servo de Deus, e ele fez isso de todo o coração. Faça você também e faça com fé. E a promessa ainda não se cumpriu, então você vai diante do Senhor. É aquele hino antigo que diz que é vitória. Vai chorando, geme e chora, mas chora na presença do Senhor. Não chora no ombro de ninguém não, porque ele é fiel. Ele vai ouvir tua oração, ele vai ouvir a tua dor, o teu gemido. Ora, clama diante do Senhor. Faz a tua parte, porque Deus é fiel e não vai falhar na parte dele. Aquilo que ele disse que ia fazer, ele vai fazer sim. Você vai ver sim. Tão somente se você se manter na sua posição. Não faça como Moisés, que se irritou com pessoas e por conta do estresse que ele teve com pessoas, ele feriu a rocha no momento de fazer jorrar água para o povo. Deus mandou ele tocar na rocha, ele feriu a rocha. E por conta disso, daquele nervosismo dele, daquele estresse, ele veio a perder a promessa. Não permita que por causa da multidão que está ao seu redor, você perca a promessa. Foque no Senhor e foque no seu preparo. Como que você está? Você está se preparando para receber a promessa? Porque o propósito da promessa é muito maior do que a própria promessa em si. Eu quero orar por você. Deus Santo, Forte e Poderoso, obrigada por essa palavra. Deus, eu te peço por essa vida, cuida dela, renova, fortalece, anima, encoraja, faz cair por terra setas malignas que querem fazê-la ela parar, ela desistir. Dá livramento, Pai, abençoa essa vida e me abençoa também. Me guarda, Senhor Deus, nos blinda, Senhor, em nome de Jesus eu oro. Amém. Fica você na paz de Jesus. Um abraço.